Olá, você é um psicólogo ou uma psicóloga? E eu sou o seu paciente neste momento. Sabe, eu estou muito aflito porque há um dragão na minha garagem. Sim, um dragão daqueles que sopra fogo pelas ventas. É sério, ele está lá na garagem da minha casa. Sim, claro, você quer verificar. Natural. Vamos lá! São inumeráveis as histórias de dragão no decorrer dos séculos, mas não há evidências reais. Sem dúvidas, estamos agora diante de uma grande oportunidade. Dá para ver uma escada encostada na parede, latas de tintas vazias, um carrinho de mão, mas nada de dragão. Onde está o dragão? Você me pergunta. Ele está ali. Eu me esqueci de dizer. É um dragão invisível. Você propõe espalhar farinha no chão da garagem para tornar visíveis as pegadas do dragão. Boa ideia, mas esse dragão ele flutua no ar. Então você quer usar um sensor infravermelho para detectar o fogo invisível. Boa ideia, mas o fogo do dragão ele é desprovido de calor. Você quer borrifar o dragão com tinta para torná-lo visível. Boa ideia! Mas há um problema. Esse dragão ele é incorpóreo e a tinta não vai aderir. Nada dá certo. Eu me oponho a todo o teste físico que você quer fazer. Para tudo há uma explicação especial que não vai funcionar. Ora, qual é a diferença entre um dragão invisível, incorpóreo, flutuante, que cospe fogo pelas ventas? Qual é a diferença desse dragão e um dragão inexistente? Se não há como refutar a minha afirmação, se nenhum experimento concebível vale contra ela, como é que se pode dizer que o meu dragão existe? A sua incapacidade de validar a minha hipótese não é absolutamente a mesma coisa que provar a veracidade dela. Alegações que não podem ser testadas, afirmações imunes a refutações, não possuem caráter verídico, seja qual for o valor que possam ter por nos inspirar ou estimular nosso sentimento de admiração. O que eu estou pedindo a você é tão somente que, em face da ausência de evidências, acredite na minha palavra. A única coisa que você descobriu com a minha insistência de que há um dragão na minha garagem é que algo estranho está se passando na minha mente. Você se perguntaria, já que nenhum teste físico se aplica, o que me fez acreditar nisso? A possibilidade de que foi um sonho ou alucinação passaria certamente pela sua cabeça, mas nesse caso, por que eu levo essa história tão a sério? Talvez eu precise de ajuda? Talvez pelo menos eu tenha subestimado seriamente a falibilidade humana. Apesar de nenhum dos testes que você propôs a fazer ter funcionado, você decide ir fundo nesta análise. Você não rejeita de imediato a noção de que há um dragão na minha garagem. Apenas deixa a ideia cozinhando em banho-maria. As evidências presentes são fortemente contrárias a ela. Mas, se surgirem novos dados, você está pronto ou pronta a examiná-las para ver se são convincentes. Você sabe que eu fico frustrado por não acreditar em mim. Para mim você é um psicólogo ou uma psicóloga sem imaginação. Imagine que as coisas tivessem acontecido de uma outra maneira. O dragão é invisível, certo? Mas aparecem pegadas na farinha que colocamos no chão. O seu detector de calor lê dados fora da escala, indicando a presença de calor. A tinta borrifada revela um espinhaço denteado oscilando à sua frente. Por mais cético que você pudesse ser a respeito da existência de dragões, ainda mais dragões invisíveis, teria de reconhecer que
existe alguma coisa no ar e que, de forma preliminar, ela é compatível com um dragão que cospe fogos pelas ventas. O seu diagnóstico em relação a mim seria um pouco melhor. Agora, outro roteiro. Vamos supor que não seja apenas eu. Vamos supor que vários pacientes e conhecidos seus, inclusive pessoas que você tem certeza que não se conhecem entre si, lhe dizem que há dragões em suas garagens. Mas em todos os casos, a evidência é enlouquecedoramente impalpável. Todos nós admitimos nossas perturbações quando ficamos tomados por uma convicção tão estranha e tão mal sustentada pela evidência física. Nenhum de nós é lunático. Especulamos sobre o que isso significa caso dragões invisíveis estivessem realmente se escondendo nas garagens em todo o mundo e nós, humanos, só agora estivéssemos percebendo. Eu gostaria que não fosse verdade, acredite, mas talvez todos aqueles antigos mitos europeus e chineses entre dragões não fossem mitos, afinal. Algumas pegadas compatíveis com a de um dragão agora são noticiadas, mas elas nunca surgem quando um cético está observando. A hashtag dragões na garagem vai ao topo do ranking. Outro crente nos dragões agora aparece com um dedo queimado e atribui a queimadura a uma rara manifestação física do sopro ardente do animal. Porém, mais uma vez, existem outras possibilidades para que aquilo tivesse ocorrido. Nós sabemos que há várias maneiras de se queimar os dedos, além do sopro de dragões invisíveis. Essa evidência, por mais importante que seja para os defensores da existência do dragão, está longe de ser convincente. De novo, a única abordagem sensata é rejeitar, em princípio, a hipótese do dragão. Manter-se receptivo ou receptiva a futuros dados físicos e perguntar-se qual poderia ser a razão para tantas pessoas aparentemente normais e sensatas partilharem a mesma versão de uma história tão estranha. Raptos por seres alienígenas, a Terra é plana, mistério dos triângulos da Bermuda, o poder das pirâmides, dos cristais. De quantos dragões em garagem você já ouviu falar? A mágica requer cooperação tácita entre o público e o mágico, um abandono do ceticismo ou o que às vezes é descrito como suspensão voluntária da descrença. Segue-se imediatamente que, para compreender a mágica, para desvendar o truque do mágico, temos que parar de colaborar com ele. Quando compramos um carro usado, pode ser muito grande a nossa vontade de acreditar no que o vendedor está falando. Um veículo tão maravilhoso, por um preço tão bom e, de qualquer maneira, dá muito trabalho ser cético. Temos que saber alguma coisa sobre carros. E é desagradável fazer com que o vendedor se zangue conosco. Apesar de tudo isso, entretanto, reconhecemos que o vendedor poderia ter seus motivos para esconder alguma coisa. E sabemos de histórias de outras pessoas que, em situações semelhantes, foram enganadas. Por isso, damos chutes nos pneus, olhamos por debaixo do capô, chamamos um mecânico amigo nosso para dar uma conferida no carro, pedimos para fazer um test drive. Fazemos perguntas minuciosas. Enfim, temos que exercer o ceticismo. Sabemos que é necessário o ceticismo e compreendemos a razão. Em geral, há sempre um pequeno confronto hostil no processo de compra de um carro usado. E ninguém acha que essa experiência é animadora. Mas se não exercermos uma dose mínima de ceticismo, se temos uma credulidade sem limites, teremos que pagar por isso mais tarde. Então nos arrependeremos de não termos investido desde o início em um pouco de ceticismo. Qual é o segredo do sucesso da ciência? Em parte, é um mecanismo embutido que ela possui de correção de erros. A abertura para novas ideias, combinada com o mais rigoroso exame cético,
separa o joio do trigo. Não importa o quanto você é inteligente ou amado, tem que provar a sua tese em face de uma crítica determinada e especializada. A diversidade e o debate são valorizados e é estimulada a discussão de ideia em profundidade. O processo da ciência pode parecer confuso e desordenado. De certo modo, ele é. Se a ciência é examinada em seu aspecto cotidiano, é claro que se descobre que cientistas experimentam toda a gama de emoção, personalidade e caráter humanos. Mas há uma faceta realmente extraordinária: o grau de crítica aceitável e até desejável. Algumas pessoas consideram a ciência arrogante, especialmente quando pretende rebater opiniões arraigadas ou introduz conceitos bizarros que parecem contraditórios ao senso comum, como um terremoto que confunde a nossa confiança no próprio solo que estamos pisando. Pode ser profundamente perturbador. Ainda assim, a ciência é, em essência, humildade. Os cientistas não procuram impor as suas necessidades e desejos à natureza. Ao contrário, interrogam-na humildemente e levam a sério o que descobrem. Sabemos que cientistas reverenciados cometem erros. Compreendemos a imperfeição humana. Insistimos na verificação independente e, na medida do possível, quantitativa dos princípios propostos. Com frequência, estimulamos, desafiamos, procuramos contradições ou pequenos erros residuais persistentes. Procuramos explicações alternativas, encorajamos a heresia. Eis um dentre muitos exemplos. As leis do movimento e a da gravitação de Isaac Newton são apropriadamente classificadas como uma das realizações mais sublimes da espécie humana. 300 anos mais tarde, usamos a dinâmica de Newton para predizer eclipses. Anos depois de seu lançamento, a bilhões de quilômetros da Terra, apenas com correções diminutas feitas por Einstein, naves espaciais chegam a um ponto pré-determinado em outro planeta distante, justamente quando o planeta passa pelo ponto que foi calculado antes do lançamento da nave. A precisão é espantosa. Evidentemente, Newton sabia o que estava fazendo. A ciência encoraja opiniões não convencionais, debate vigoroso, raciocínio adequado, argumentos coerentes, padrões rigorosos de evidência e honestidade. A ciência é um meio de desmascarar aquele que apenas finge conhecer. É um baluarte contra o misticismo, contra a superstição. Se somos fiéis aos seus valores, ela pode dizer quando estamos sendo enganados. Ela fornece a correção de nossos erros no meio do caminho. Descobrir a gota ocasional de verdade no meio de um grande oceano de confusão e mistificação requer vigilância, dedicação e coragem. Mas, se não praticarmos esses hábitos rigorosos de pensar, não podemos ter esperança de solucionar os problemas verdadeiramente sérios com que nos defrontamos e nos arriscamos a nos tornar uma nação de patetas, um mundo de patetas, prontos para sermos passados para trás pelo primeiro charlatão que cruzar o nosso caminho. Um extraterrestre recém-chegado à Terra, examinando o que em geral apresentamos às nossas crianças na televisão, no rádio, no cinema, nos jornais, nas revistas, nas histórias em quadrinhos e na internet, poderia facilmente concluir que fazemos questão de lhes ensinar assassinatos, estupros, crueldades, superstições e consumismo. Continuamos a seguir esses padrões e, pelas constantes repetições, muitas das crianças acabam aprendendo essas coisas. Que tipo de sociedade poderíamos criar se, em vez disso, lhes incutíssemos a ciência e um sentimento de esperança? Não perca o nosso próximo vídeo. Até mais!